Vamos lá. Vamos conversar hoje sobre cultivando sentimentos, né? Essa foi como a gente pode cultivar os nossos sentimentos. E para quem assistiu a live da semana passada, eu já tinha deixado avisado que na live dessa semana seria sobre esse assunto, sobre sentimentos. Porque na semana passada, o que a gente fez? Na semana passada a gente falou sobre emoções. E aí, para poder falar de sentimentos, a gente precisava entender um pouco melhor sobre as emoções, como elas são, como elas funcionam, como elas operam, para a gente poder agora, nesta live, falar sobre sentimentos. Iris, boa noite. Seja muito bem-vinda aqui. Então vamos começar. E olha só, desta vez eu vou começar a live de uma forma diferente. Porque eu quero perguntar para vocês se vocês se lembram alguma coisa das explicações, para quem assistiu, das explicações que eu dei sobre as emoções. Se vocês se lembram do que a gente tinha conversado sobre o que eram emoções, como é que elas funcionavam no nosso cérebro e para que elas serviam. Qual é a função das emoções em nós, seres humanos? Será que alguém aí arrisca isso daí? A me dizer se alguém lembra. Enquanto alguns de vocês talvez vão escrevendo aí, eu já vou começando a dar partes da resposta. A emoção, lembrem-se, as emoções são uma parte da sua programação mental e ela acontece para produzir alterações fisiológicas. A Iris está dizendo que faltou nessa aula, mas, bom, eu também liberei o vídeo hoje só, culpa minha, liberei o vídeo hoje só dessa live da semana passada. Final de semana foi meio tumultuado e aí eu não consegui liberar o vídeo antes. Mas então tá certo, Iris. É injusto eu ficar aqui tentando provocar vocês para me dizerem o que vocês acham que é emoção. Vamos relembrar rapidamente algumas coisas que nós conversamos sobre emoções. O que são emoções? Emoções são essa programação do seu cérebro para que ele crie alterações fisiológicas no seu corpo. Tá? Emoções são programações do seu cérebro para criar alterações fisiológicas no seu corpo. E qual é a função das suas emoções? A função das suas emoções é provocar uma ação. É provocar uma ação do seu corpo. As emoções, elas acontecem de maneira automática, tá? E, portanto, não passa pela sua consciência e, portanto, você não precisa pensar para produzir uma emoção. É ao contrário, emoção você simplesmente sente e ela não, às vezes você nem raciocina sobre as emoções. Nós não temos controle sobre as emoções. Isso foi uma das coisas que eu dei de notícia para algumas pessoas na live da semana passada. Ao contrário do que talvez algumas pessoas esperam, nós não conseguimos controlar nossas emoções. Mas também na live da semana passada eu falei que não é porque a gente não controla as nossas emoções que nós então somos meio que animais. A gente simplesmente sente e faz aquilo que a gente sente. Não. Essencialmente o que nos diferencia dos animais é a capacidade de escolha. Ou seja, você não controla suas emoções, mas você escolhe o que você vai fazer com elas. As emoções, elas são extremamente úteis e necessárias. Elas são uma parte super inteligente da natureza no processo evolutivo de fazer com que os seres humanos sobrevivessem, né? Fazer com que as espécies, todas as espécies de seres vivos mais conscientes, que tenham um cérebro mais desenvolvido, sentem emoções. E isso é muito bom, porque as emoções básicas, como por exemplo o medo, é uma emoção de sobrevivência, é uma emoção de preservação. Então eu até dei o exemplo na semana passada da gente ficar imaginando que a gente está passeando num bosque, né? E aí de repente você ouve um barulhinho enquanto você está distraído, ouvindo música e passeando tranquilamente no fim de tarde. Você ouve um barulhinho e no meio do seu caminho aparece uma onça. E quando o seu cérebro registra a figura onça, assim, começa realmente uma orquestra de alterações fisiológicas em você que são desencadeadas pela emoção básica de medo. E qual é a ideia da natureza? É que você não pare para pensar.
você simplesmente haja. Haja como? Haja saindo correndo, haja saindo gritando, qualquer coisa que favoreça a sua sobrevivência, menos ficar pensando, ficar raciocinando sobre essa situação. Então as emoções são automáticas, nós não temos controle sobre elas, elas acontecem num nível inconsciente do nosso cérebro e elas têm uma função super útil de nos fazer agir. Elas criam uma série de alterações no nosso organismo e, baseado nessas alterações, a gente tem inclinações de comportamento. A gente fica mais propenso a um determinado comportamento. Reinaldo, boa noite. G, tudo bom? Kátia, olá, boa noite pessoal. Pessoal que foi entrando aqui, Dani, seja bem-vinda também aqui. A Denise, olá, boa noite. Então, dei uma explicação um pouco mais rápida e sucinta de tudo aquilo que a gente conversou na semana passada sobre emoções. Mais uma coisa que a gente também falou a respeito das emoções. A emoção, ela está atrelada a algum tipo de estímulo. E esse estímulo, ele pode ser um estímulo externo, no caso aqui do exemplo que a gente conversou agora, e também da semana passada, você viu uma onça. Isso é um estímulo externo que te produziu uma emoção e que aí produziu todas as alterações fisiológicas necessárias para você tomar uma decisão, fugir ou lutar. Bem, mas além desses estímulos externos, que podem ser tanto estímulos que a gente sintam emoções de valência negativa, a gente conversou também sobre isso, que as emoções elas têm valências que vão do negativo ao positivo. Significa, uma emoção negativa te deixa com um comportamento propenso a um comportamento de afastamento. Então, no caso aqui, o medo. O medo é uma emoção que te leva a querer se afastar daquele estímulo externo. Já as emoções positivas induzem um comportamento de aproximação. E aí, então, de repente, quando você vê, um exemplo, quando você vê um bebê indefeso, você sente uma emoção empática de proteção, de querer protegê-lo, de ir lá e se aproximar desse bebê. Tudo bem? Tudo isso são as emoções criando propensões no seu comportamento. Maria Angélica, boa noite, seja muito bem-vinda. A Patrícia também, boa noite, Patrícia, seja muito bem-vinda aqui na nossa live. Lila, tudo bom? Boa noite, seja bem-vinda. Então, o que eu falei até agora, pessoal que foi entrando agora, eu fiz uma revisão rápida daquilo que nós conversamos sobre emoções na live da semana passada, que já está disponível no YouTube, mas que está disponível apenas, eu coloquei disponível somente hoje, eu não consegui colocar antes, mas está lá disponível a live da semana passada em que a gente fala em mais detalhes ainda sobre as emoções, como elas são e como elas funcionam. Mas basicamente para a live de hoje, o que a gente precisa ter em mente? Que as emoções, elas são uma programação mental para criar alterações fisiológicas para que você haja numa situação, tá? Para que você simplesmente tome algum tipo de ação. Elas são automáticas, nós não temos consciência nós não temos controle das nossas emoções e elas acontecem muitas vezes no nível inconsciente. Elas primeiro acontecem, depois, mais tarde, dependendo da pessoa, a gente tem consciência daquilo que a gente está sentindo, tá? Mas ela não precisa do seu aval para ela acontecer. E eu estava falando que as emoções elas estão atreladas a estímulos externos, como por exemplo algo que você vê, que você ouve, que você farejar como se a gente fosse um tipo de cachorro, né? Mas que a gente sente, né? Como dor. Isso são estímulos externos que provocam alterações, né? Nas suas emoções. E de novo, a ideia é você ou se afastar ou se aproximar daquele estímulo. Mas também as emoções acontecem com estímulos internos. E aqui é quando a gente começa a ficar mais interessante o nosso assunto. Vai muito mais para o nosso dia a dia, para a nossa realidade,
Porque o que acontece? Os nossos estímulos internos são todas aquelas coisas que a gente se lembra ou que a gente imagina. Então, assim, lembranças de situações são um estímulo interno e nos causam, sim, emoções. Imaginar situações também são um estímulo interno e essas, por sua vez, também nos causam emoções. Então, assim, de novo, quando a gente, de repente, começa a se lembrar de uma situação que nós já vivemos no passado que foi extremamente embaraçosa, que você se sentiu extremamente envergonhado. Quando você começa a se relembrar daquela situação, você volta a sentir de novo as emoções atreladas à vergonha, aquilo que você sentiu naquele momento. Se você não passou por isso, mas se você ouve alguém contando uma história dessa e você começa a você se imaginar nessa situação, você também começa a produzir um estímulo interno que vai produzir as emoções de constrangimento, de embaraço, de ficar na defensiva, de querer fugir, coisas desse tipo. Tudo bem? Olá, deixa eu dar uma olhada aqui em alguns comentários. Boa noite, Lê. Boa noite, tia, tudo bom? A Lila comentou lá, ficamos ruborizados. Sabe, Lila, sobre ficar ruborizado, né? Sobre ficar vermelho quando a gente está numa situação de embaraço, isso daí tem a ver, de novo, com uma resposta fisiológica do seu corpo, levando, de repente, a irrigação do sangue para a sua pele, porque naquela situação que você está, você precisa, talvez, de mais atividades de expressões faciais ou algum tipo de resposta do seu corpo e do seu rosto. Mas também eu dei o exemplo que, por exemplo, numa situação de medo, quando a gente dá de cara com uma onça pintada, o que acontece? O sangue ele é redirecionado para os nossos músculos grandes, para que a gente possa lutar ou fugir, né? E aí então a pessoa fica pálida quando ela está com medo. E essa palidez ela realmente é real porque o sangue que está na periferia vai para outros órgãos e grandes músculos. Tudo bem? Elisa, olá, boa noite. Jéssica, Amanda. Deixa eu ver o pessoal também aqui no... Maria Angélica comentou sobre emoções, risos. Emoções, Maria Angélica, sobre emoções, risos. 3 pontinhos, piada interna. Não peguei aí a piada. Bom, olha, Tassi, boa noite, tudo bom? Então até agora a gente estava falando sobre emoções, eu estava recapitulando aquilo que nós conversamos a respeito de como as emoções são, como elas funcionam dentro do nosso cérebro. Como as emoções são predominantemente inconscientes, elas acontecem sem o nosso consentimento, a gente não pensa, estou na frente de uma onça, ok ficar com medo e, portanto, eu fico com medo. Não. Você primeiro fica com medo. Depois você percebe que, na verdade, você ficou realmente com medo. Depois você fugiu, já saiu daquela situação, é que você percebe que você ficou apavorado com aquilo. Bem, qual é a diferença entre emoções e sentimentos? Agora a gente começa a entrar no tema bacana e elaborado dessa live, que é o seguinte. A diferença entre emoções e sentimentos é que quando você olha para dentro de você mesmo, porque você está sentindo, e você identifica suas emoções, então eu estou me sentindo com medo, e eu tomo consciência disso, isso já se transforma de uma emoção para um sentimento. Em outras palavras, um sentimento é quando você tem uma emoção e se torna consciente dessa emoção. Tá? Quando você identifica essa emoção, quando você rotula essa emoção, então ela se torna já um sentimento. Essa é uma das diferenças. Outra diferença acontece justamente nas regiões do seu cérebro. Tá? Para a gente poder falar do ponto de vista neurofisiológico, as redes, né, de neurônios que são responsáveis pelo processamento das emoções
são redes neurais diferentes das redes responsáveis pelo processamento do sentimento. Kiko, o que você está querendo me dizer? O que eu estou querendo te dizer é que as suas emoções acontecem numa parte diferente do seu cérebro e o seu sentimento numa outra parte. De maneira geral, as emoções acontecem nas partes mais internas da sua estrutura do seu cérebro, enquanto as emoções acontecem na sua parte mais externa, porque tem a ver mais com o seu córtex cerebral. Tudo bem? Como é que estamos aí? Tem alguns comentários ali no Facebook, deixa eu dar uma lida. Arnaldo, então podemos dizer que existe para nos ajudar a movimentar nossa vida. Arnaldo, acredito que você está falando das emoções. E sim, a função das emoções é que você permaneça vivo e se perpetue a sua espécie. Tá? Então, assim, são uma maneira muito eficiente que a natureza encontrou de criar nos organismos uma resposta automática a um tipo de estímulo externo. E como nós, conforme a gente foi evoluindo, nós fomos nos tornando cada vez mais complexos em atividade e em necessidades, então a maneira mais simples que a natureza encontrou para que a gente tenha uma ação mais rápida, uma reação a um estímulo externo, é justamente através das emoções. E aí que tá, dependendo da emoção, ela pode ou não te ajudar na sua vida. A emoção em si, ela não tem uma intenção. A emoção em si, ela não tem uma intenção. Mesmo ela tendo aquilo que eu expliquei, uma valência positiva ou negativa, a função é ela produzir uma propensão de comportamento, ou de afastamento, ou de aproximação. Tá certo? Mas nem tudo que as emoções produzem e os comportamentos que elas produzem, às vezes são a melhor opção ali no caso. Por quê? Porque nós, seres humanos, evoluímos e hoje o nosso sistema é muito mais complexo do que simplesmente você viver numa savana e você ter que ouvir apenas as suas emoções para você tomar as suas decisões. Tudo bem? Tudo jóia? A Maria Angélica ali comentou, muito bom. Como controlar nossas gesticulações e atitudes mediante as surpresas? Olha, Maria Angélica, um comentário aqui, aproveitando esse teu comentário que você fez. De novo, nós sempre teremos emoções e surpresa é uma das emoções. Existe um estudo, agora eu não vou me lembrar da referência, mas depois a quem interessar eu posso colocar aqui. Existe um estudo que identificou cerca de 27 emoções básicas. Cerca de 27. Eu me lembro, por exemplo, de cabeça de raiva, alegria, medo, tristeza, surpresa, interesse. Que mais? Acho que de cabeça eu me lembro de algumas. Nojo é outra emoção. Então, assim, são muitas as emoções. Então, emoção você sempre vai sentir. Agora, a maneira como você reage às suas emoções é algo que você pode um pouco controlar. Todo tipo de movimento involuntário do seu corpo, por exemplo, a dilatação das suas pupilas, isso você não vai conseguir controlar. A sua pressão sanguínea, isso você não vai conseguir controlar. Mas ali, que nem você citou, a sua gesticulação e as suas atitudes, isso você consegue controlar melhor. Suas emoções sempre vão te dar uma base de comportamento. Mas você sempre consegue, a partir daquilo que você realmente tem controle voluntário, você consegue modificar um pouco esse impulso. Tudo bem? Luzia, boa noite. Tudo bom? Lilan, olá, boa noite. Tudo jóia? Arnaldo, respondi ao seu comentário. Maria Angélica, eu também respondi ali o teu comentário. Ficou claro o que eu quis dizer com o comentário de vocês? Olha só, Nanda, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda aqui na nossa live, Nanda. Bom, então, continuando. Como eu falei, o sentimento ele é justamente a percepção consciente de uma emoção. Você, a partir do momento que você percebe que você está com uma emoção e como você está agindo perante essa emoção, isso já virou um sentimento. Tudo bem? E que nem eu expliquei, tanto a emoção quanto o sentimento acontecem em partes diferentes do cérebro
e usam de trilhas e redes neurais diferentes, tá? Então a gente começa aqui a entrar na nossa primeira conclusão bacana. É preciso ter consciência para se ter sentimentos. De novo, repetindo, é preciso se ter consciência para você ter sentimentos. Muita gente confunde emoção com sentimento, e eu espero que aqui nessa live fique mais claro para vocês que é confuso, que mistura-se às vezes. Isso daí não é uma coisa completamente fácil de simples de separar, mas emoções são diferentes de sentimentos. Vamos pegar um exemplo. Vou descrever aqui uma situação para vocês, talvez isso ajude a ficar ainda mais claro o que eu estou querendo dizer. Vamos imaginar quem nunca já teve um ex-namorado ou uma ex-namorada e de repente você está despretensiosamente passeando em algum lugar, numa praia ou alguma coisa assim do tipo, ao ar livre, e de repente do nada você sente aquele tapinha no seu ombro. Quando você se vira, eis que é o seu ex ou a sua ex ali na sua frente, que você não via há muito tempo e está ali na sua frente. Dependendo de qual foi a sua história com essa pessoa, se ela foi uma história boa, se ela foi uma história ruim, se ela te trouxe lembranças boas, se ela te deixou, aliás, lembranças boas ou ruins, você vai ter uma resposta emocional. A presença dessa pessoa é uma emoção. A presença dessa pessoa é um estímulo. Esse estímulo resgata memórias. Essas memórias produzem emoções. Tudo bem? Então vamos lá, você encontrou com essa pessoa e dependendo então da sua história, a intensidade dessas suas emoções também vai variar, também de acordo com essa intensidade da sua história. Mesmo que você não perceba, seu corpo vai mudar na presença daquela pessoa. Então assim, você vai ter alguma alteração dos seus batimentos cardíacos, você talvez, que nem a Lila ali comentou, você talvez vai ficar vermelho na pele, assim, você vai ficar ruborizado de encontrar aquela pessoa, uma surpresa. Dependendo de quem é a pessoa, ela te produz uma emoção que talvez não seja muito positiva, e aí então você já começa a ficar mais na defensiva, você, né, olha para aquela pessoa e a sua reação deixa de ser natural e espontânea, e você começa a ficar mais na defensiva, você começa a filtrar tudo que está acontecendo, né? Você fica mais atento a essa situação. Então, de novo, todas essas são modificações fisiológicas que você não controla, que acontecem porque acontece uma emoção vinculada a essa pessoa. E aí, então, você fala ali com aquela pessoa e depois você se sente meio, que coincidência, né? Vocês batem ali, sei lá, 5 minutos de papo, e aquela pessoa depois vai embora, continua o passeio dela e tudo mais, e você fica estranho o restante do dia. Você se sente estranho, a pessoa te perturbou de alguma forma no seu dia, e você se sente estranho com isso. E você não sabe direito o que é. Até que de repente alguém, um amigo seu, de repente vira pra você e fala: "Meu, tá tudo bem? Tô te achando meio estranho, o que foi que aconteceu hoje?" "Não sei, mas sei lá, encontrei o meu ex, ou encontrei a minha ex, e não sei, acho que isso mexeu comigo." Quando você começa a se tocar dessa situação, aí você começa a perceber que você teve uma emoção e que essa emoção agora virou um sentimento. E esse sentimento agora permanece com você, mesmo você já tendo saído daquela situação. Quando a gente sai de uma situação de estímulo, externo ou interno, então as emoções param, as emoções cessam. Só que o sentimento permanece, o sentimento dura mais. E esse sentimento de estranheza, esse sentimento de ciúmes, esse sentimento de, não sei, rancor, ranço, ou esse sentimento até de talvez de repente é uma pessoa que você ainda é apaixonado por essa pessoa, então esse sentimento de nostalgia, aquele sentimento de desejo, isso permanece ainda com você. E isso agora é um sentimento. Tudo bem? Ficou um pouco mais claro? Kátia, olá, boa noite, Kátia. Dani, tudo bem? Fizeram uma pergunta que eu gostaria que fizessem. Joia. A Maria Angélica
A Maria Angélica comentou ali, ó, muito claro. Inclusive, eu não fazia ideia de que nojo é uma emoção. Você escreveu ali, a Maria Angélica, que é um sentimento. Nojo não é um sentimento. Nojo é uma emoção. Tá? É uma emoção que preserva a saúde e tudo mais. Mas não é um sentimento. O sentimento, para o nojo evoluir para um sentimento, você tem que saber que você está sentindo nojo de uma pessoa e que esse sentimento de nojo, na verdade, é uma repulsa que você tem por aquela pessoa, mesmo que essa pessoa não te ofereça nenhum tipo de perigo de saúde. Ou seja, o sentimento, ele não precisa desses estímulos das emoções para ele acontecer. Tá? Então, o seu nojo pode evoluir para um sentimento de repulsa. Bom, aí você logo em seguida, Maria Angélica, você perguntou, os animais têm consciência? Porque emoções eles têm. E aqui eu concordo contigo, Angélica. Os animais têm emoções. E nesse ponto, nós somos muito semelhantes aos animais. Nós também temos emoções, assim como nós, os animais também têm emoções. Só que agora aqui, a polêmica é a seguinte, os animais têm emoções, mas os animais não têm sentimentos. Kiko, pelo amor de Deus, o que você está me dizendo? Eu tenho um cachorrinho, eu sei que esse cachorrinho me ama. Isso é um sentimento. Como você vem aqui agora na live e me diz que meu cachorrinho não tem sentimento, por mais apegado que você seja ao seu cachorrinho ou a qualquer outro animal de estimação que você tenha, deixa eu te deixar bem claro. Esse animal ele tem um vínculo muito forte com você, mas todo esse vínculo é estruturado nas emoções que esse animal criou por você. Não é um sentimento. Por quê? Porque ele não tem consciência do que ele está sentindo. Ele não para, ele não pensa, ele não fala, eu sou um cachorro, este é o meu dono, que é um ser humano, e eu amo ele. Os animais não conseguem elaborar disso desta maneira, e portanto não é um sentimento. Mas o que não significa também, antes que vocês fiquem revoltados, donos de animais de estimação, veterinários, eu tenho a Iris que é veterinária aqui, eu tenho a Dani que é veterinária que está ali na outra transmissão. Antes que vocês fiquem revoltadas, os animais não têm esse sentimento, por quê? Porque isso se trata de uma consciência das emoções, mas eles têm umas emoções. E isso não faz com que o vínculo afetivo seja menos forte. Tá? Isso não faz com que o vínculo afetivo do animal pelo seu dono e vice-versa seja menos forte, porque é uma emoção e não um sentimento. Somente os seres humanos têm sentimento. De novo, somente os seres humanos têm sentimentos. Todos os animais mais complexos, como nós, têm emoções, mas somente os seres humanos têm sentimentos. Tudo bem? Não briguem comigo, briguem com as pesquisas científicas que mostram que essa é a diferença neurofisiológica e comportamental entre emoções e sentimentos. Tá? Boa noite, Daniele. A Patrícia está ali espantada. Patrícia, você tem um cachorro, né? Pois é. Ele tem uma emoção muito forte por você, mas não um sentimento. Você tem um sentimento por ele. E uma emoção também. Mas ele tem uma emoção por você. Deixa eu ver aqui o pessoal que está falando. Aqui. A Lila falou, fantástico. Obrigado, Lila. A Kátia regalou os olhos ali. Olha que legal, a Lila comentou. Então aquela euforia, aquela afetividade, carinho, não são sentimentos. Olha que bacana, Lila, o que você falou, a palavra que você inclusive usou, euforia. Euforia deriva de alegria, uma alegria excessiva. E isso é uma emoção, não é um sentimento. A euforia não é um sentimento, a euforia é uma emoção. Quando você, está andando na rua e você acha R$10 ali na calçada, você sente uma euforia do tipo, nossa, que legal, encontrei dinheiro. Isso é uma euforia, isso é uma emoção.
mas o sentimento de euforia evolui para uma outra coisa, a emoção de euforia evolui para uma outra coisa, que aí então depende muito da pessoa, que isso pode ser gratidão, isso pode ser realização, isso pode ser satisfação pessoal. Então aí o sentimento é diferente de apenas euforia. Tudo bem? Bom, continuando então aqui, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Olha lá que legal. Mas consciência eu acho que tem muita. Paty, quem tem muita consciência? Sua cachorra? É isso que você está... Cachorra ou cachorra? Não sei ao certo, né? A Maria Angélica ela comentou: sentimento é permanente ou transitório e emoção é quase que como uma ação? Pergunta. Ótima pergunta. Primeira das coisas, nada é permanente. Nem sentimentos e nem emoções. São permanentes. Uma vez que os sentimentos dependem da sua consciência, você tem algum controle sobre os seus sentimentos. As emoções, elas são muito mais transitórias e passageiras. Elas acontecem quando você está sob um estímulo, externo ou interno. Sem o estímulo, a emoção desaparece. O sentimento, que pode ser construído a partir de uma emoção, vai depender da sua consciência sobre ele e do seu aval sobre esse sentimento. Essa é uma segunda parte aqui da live, uma parte já um pouquinho mais para frente, eu já vou chegar nisso. Eu acho que você já está antevendo aonde eu quero chegar. E isso fica muito interessante justamente por isso. Quando a gente para pensar, a gente fala, nossa, isso explica algumas coisas e explica por que a gente se comporta de uma determinada forma ou pode mudar os nossos comportamentos e as nossas relações com outras pessoas. A Patrícia está protestando lá, sim, dizendo sim, a cachorra, ela acredita que a cachorra dela tem algum tipo de consciência e ela está pedindo para que a Dani se manifeste, a Dani é uma veterinária, para que se manifeste dizendo alguma coisa nesse sentido. Bom, de novo, Patrícia, isso não é, como é que fala? Não é conclusão minha. Eu estou simplesmente reportando para vocês aquilo que pesquisas científicas mostram. Animais têm emoções, mas não sentimentos. Bom, deixa eu continuar. Então, que nem eu falei, veio aquele exemplo de que de repente você está andando em uma praia e você encontra o seu ex ou a sua ex, e isso reativa algumas memórias que provocam emoções em vocês, e essas emoções, mesmo depois que aquele estímulo sai da sua frente, elas permanecem com você, e aí então você se conscientiza que você está com um sentimento. Isso já não é mais uma emoção, isso agora é um sentimento. Tudo bem? Bom, primeiro acontece a emoção. Ela é muito mais inconsciente e rápida. Depois o sentimento, quando você se conscientiza de como você está. Quando você se conscientiza, nossa, eu encontrei o meu ex ou a minha ex, isso mexeu comigo, já não é mais uma emoção, é um sentimento. O fato de você ter consciência de que você está fisiologicamente alterado já não é mais uma emoção, é sentimento. Então é isso que é legal, quando você de repente está numa situação onde você percebe que você está sentindo raiva e você ainda verbaliza, eu estou neste momento com raiva. Isso já está se tornando um sentimento. A partir do momento que você não tem mais na sua frente ou perto de você o objeto que desencadeou a sua raiva, você permanecer raivoso é algo que você opta. E aí então já tem a ver com rancor, já tem a ver com ódio. E o tema dessa live é como a gente cultiva os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles muitas vezes eles são provocados, são iniciados por alguma emoção. Mas depois que o estímulo daquela emoção vai embora, a maneira como a gente trabalha essa emoção evolui para um sentimento onde a gente cultiva isso para que seja talvez algo positivo ou negativo. Tudo bem? O que pode acontecer?
uma emoção não se tornar um sentimento. Ou seja, de repente você viu ali uma comida estragada, foi pegar alguma comida na geladeira para comer, tá morrendo de fome, foi ali, abriu um potezinho ali, sentiu aquele cheiro azedo e imediatamente você sentiu aquele nojo. Aí você pega, jogou isso fora e você começa a procurar outra coisa que não esteja estragada para você comer. Então veja só, a emoção ela não evoluiu para um sentimento de repulsa à comida. Por quê? Porque você simplesmente sentiu aquele estímulo, você reagiu da maneira que tinha que reagir e acabou. Conscientemente você sabe que você não tem mais por que ficar enojado. Tudo bem? A emoção ela é muito mais primária e ela é muito mais fisiológica. Ela tem a ver com uma resposta fisiológica. Já o sentimento ele é psicológico. Ele envolve muito mais as suas memórias, as suas ideias, as suas crenças sobre alguma coisa. E principalmente, agora a gente entra também numa outra parte legal que eu falei na live da semana passada, a gente entra também principalmente nesse presente de grego da natureza que nos deu, que é a nossa imaginação. A imaginação é uma das ferramentas tão bacanas que a natureza nos cedeu no nosso cérebro, mas que não veio com um manual de instruções. Como você deve usar a sua imaginação. Então ela é extremamente boa para a gente poder antecipar situações, planejar. Em algum momento isso foi muito bom, porque a partir da nossa imaginação que a gente começou a prever determinados acontecimentos naturais. Pô, a noite sempre escurece, esfria, na determinada época do ano sempre chove mais ou é mais seco. E a gente começou a moldar as nossas atividades a partir daquilo que a gente imaginava que fosse acontecer. E isso foi um salto evolutivo enorme. A gente passou a cultivar alimentos, ao invés de simplesmente sermos coletores de alimentos. Então a nossa imaginação foi muito importante para isso. Porém, ela é algo hoje que, se nós não soubermos usá-la, aí que tá. O nosso cérebro não consegue, em termos de estímulo, distinguir aquilo que é real daquilo que é imaginado. Kiko, o que você está me dizendo? O que eu estou querendo te dizer é que aquilo que você imagina produz o mesmo estímulo emocional daquilo que você vê e passa. É por isso que, por exemplo, sonhos e pesadelos têm um impacto tão grande no na nossa mente que a gente acorda completamente assim alterado, porque realmente aquilo mesmo sendo fruto da nossa imaginação de sonho, aquilo tem sobre a gente uma reação emotiva e fisiológica tão real quanto se nós estivéssemos ali. Bom, deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Então, a Luzia comentou lá, então o sentimento está diretamente ligado à consciência? Sim. Essencialmente ligado à consciência. A Kátia comentou lá, minha imaginação é fértil. Kátia, a sua imaginação é de quase todo mundo que a gente conhece. Agora, essa palavra, quando a pessoa chega para mim, num processo de coach ou alguma aula, chega assim e fala, eu tenho uma imaginação fértil. Eu normalmente entendo que a pessoa está querendo me dizer que ela não tem muito controle sobre o que ela imagina. As coisas na imaginação dela vêm à revelia da vontade dela. E isso é muito legal. Isso é, quer dizer, muito legal, é muito interessante, faz parte da complexidade do ser humano. Rê, tudo bom? Boa noite, seja bem-vindo aqui na nossa live. Tudo bem então, pessoal? Continuando então. Basicamente, emoções eu posso citar algumas aqui para vocês. Ó, alegria é uma emoção, medo é uma emoção, tristeza é outra emoção básica, raiva é uma emoção básica, segurança, proteção é uma emoção básica. Isso são emoções. E o que são sentimentos? A
Agora já como sentimentos, amor. Alegria pode levar ao sentimento de amor. Pode levar ao sentimento de gratidão, tá? O medo pode levar ao sentimento de ódio. O medo pode levar ao sentimento de tristeza. Desculpa, a tristeza é uma emoção. O medo pode levar ao sentimento de revolta, de ódio, de indignação. A emoção de segurança pode levar ao sentimento de confiança. E o sentimento de confiança é quando você conscientemente olha para uma pessoa ou para uma situação e você se sente confortável. Aquela pessoa, aquela situação te traz conforto baseado no que você já viveu. Então isso é consciente. É uma emoção de segurança repetidas vezes por causa daquela pessoa já se tornou um sentimento de confiança. E agora eu faço aqui uma pergunta para vocês, que isso daqui é uma das conclusões mais bacanas sobre isso. Se a segurança é uma emoção e a confiança é um sentimento, seria então a baixa autoestima um sentimento de insegurança que a gente deixa acontecer? Algo acontece na nossa vida que nos deixa inseguro. Tá? Aconteceu alguma situação na nossa vida que deixa a gente inseguro. Só que uma vez que desaparece aquela situação de insegurança, quantas vezes a gente acaba nutrindo o sentimento de baixa autoestima? De que aquilo vai acontecer de novo, de que a gente não é bom o suficiente, de que a gente vai fracassar novamente. Porque já aconteceu uma vez, então a gente começa a imaginar que isso vai ser muito mais frequente do que talvez é. Bom, então se a função das emoções, se a função das emoções é produzir uma ação, que é baseada numa alteração fisiológica, a função dos sentimentos qual que é? É produzir significado na vida. E através desse significado, a gente tem vínculos afetivos com algo ou alguém. Então, o significado, esse é o objetivo do sentimento, é dar significado a uma existência, a uma vivência, a uma convivência, a uma relação, a uma decisão, a uma opção. Tudo bem? Temos controle sobre os sentimentos? Sim, ou pelo menos deveríamos. Uma vez que nós somos conscientes daquilo que nós estamos sentindo, nós somos responsáveis pela manutenção desse sentimento. Tudo bem? Então, uma vez que você sentiu raiva numa determinada situação por causa de alguém, e uma vez que aquela pessoa que te causou raiva saiu da sua frente, vamos supor que você encontrou seu chefe e seu chefe, por algum motivo, te enraivece. Mas uma vez que seu chefe saiu da sua frente, se você saiu do seu trabalho, chegou na sua casa e você permanece com raiva, isso já é uma corresponsabilidade tua. Por quê? Porque você não tem mais o estímulo para se sentir com raiva. Só que se você mantiver os pensamentos negativos no seu chefe, você está autorizando a sua memória, a sua imaginação a ficar reciclando essa emoção através de estímulos internos e, portanto, você está sendo corresponsável pelo sentimento de ódio que você está levando para dentro da sua casa. Tudo bem? Isso é forte, isso é muito forte. Esse assunto para mim é fascinante porque assim, isso tem muito a ver com processos de coach, com treinamento, com aprendizagem. E assim, desde crianças até adultos, até pessoas mais velhas. A gente percebe o quanto emoções e sentimentos influenciam na vida de uma pessoa. E de que maneira tanto emoções quanto sentimentos podem ser utilizados para favorecer as relações, beneficiar a vida das pessoas, trazer mais qualidade.
Só que a gente precisa entender como essas coisas funcionam, como nós funcionamos, como essas coisas funcionam, para que a gente possa ter algum tipo de domínio sobre isso. Tudo bem? Bom, então, vejam comigo, a gente já está terminando aqui a live. Se sentimento, de uma maneira simplificada, vamos fazer uma equação simples. Se sentimento é igual a emoção mais imaginação, você não controla a emoção, mas você deveria controlar a sua imaginação. Tá? Então, assim, a imaginação, ela cria simulações mentais. E cada simulação mental, seja ela uma simulação passada, ou seja, você está resgatando na sua memória algo que você já viveu. Ou seja, então, uma simulação hipotética, você está imaginando o que vai acontecer de uma situação que você nunca atravessou ou que não aconteceu ainda. Então, quando você faz essa simulação mental, você está reforçando as trilhas neurais que produzem essas emoções. De novo, se a simulação mental é de uma coisa que te faz mal, você está reforçando as trilhas neurais que produzem emoções negativas. Repetindo, se você está simulando constantemente dentro da sua cabeça algo que você já viveu ou algo que você imagina que você vai viver e que isso seja negativo ou destrutivo para você, você está reforçando as trilhas neurais que produzem emoções negativas. E isso significa que você está produzindo todas as reações fisiológicas dessas emoções negativas. Bom, então, aí que tá. Dependendo de como você está agora aqui, ouvindo todo esse monte de informações, deve ter um monte de coisas para vocês pensarem. Mas uma das coisas que fica aqui de aviso é justamente o seguinte: como é que você está se sentindo agora? Se você tem consciência de como você está se sentindo agora, se você se apropria dessa sua emoção, já saiba, você é responsável por fazer alguma coisa para anular os estímulos externos ou internos dessa emoção que você está sentindo. Tudo bem? Será que no seu dia a dia você não reforça essa emoção dentro de você? É muito curioso porque veja só, aquelas pessoas que de repente criam ilusões, se iludem com alguma coisa. Normalmente essas pessoas que criam essas ilusões, eu olhei para uma pessoa, a pessoa deu uma piscadinha para mim, pronto, já estou apaixonado, já acho que a pessoa quer casar comigo, né? Já fico completamente iludido por causa desse gesto, já crio toda uma história na minha cabeça de como vão se chamar nossos filhos e tudo mais. E aí então, isso daí tudo, de novo, é a minha imaginação correndo solta e reforçando uma emoção agradável que eu tive, né, da pessoa piscar para mim, e aí tô eu extrapolando isso e transformando isso num sentimento que, quem sabe isso, lá na frente, eu não vou acabar me decepcionando com essa própria história que eu construí dentro da minha cabeça. É por isso que a nossa imaginação é essa ferramenta tão poderosa que a natureza nos deu, e que a gente, se não souber usar adequadamente, ela nos prejudica. Tudo bem? E uma vez que você sabe que agora, né, depois dessa live, de tudo isso que a gente conversou, você tem consciência dessas suas simulações mentais, o quanto você se sabota, talvez nessas suas simulações mentais, ou quanto você usa as suas simulações mentais para, de repente, eu estou numa reunião super chata, eu não queria estar aqui, eu queria estar em casa, dormindo, sei lá. Mas caramba, deixa eu mudar isso e pensar, e quando eu estava desempregado, que eu não via a hora de arrumar um emprego, que eu aceitava qualquer que fosse, para não continuar desempregado, eu aceitava qualquer que fosse o trabalho, e hoje eu estou aqui no trabalho, passando por uma reunião, caramba, como isso é bom, isso é um privilégio perto dessa realidade econômica que a gente anda vivendo hoje. Então aí você já está mudando a maneira com que você está fazendo as suas simulações mentais. E isso
tem tudo a ver com processos de coaching. Então eu falo para os meus clientes, a gente explica, né, para as pessoas, o que é coaching? Muita gente ainda me pergunta, o que é coach? Coach é um processo que ajuda uma pessoa a sair de um estado atual e a chegar num estado desejado. Mas como que isso acontece? Mágica? Não. Tem muita ciência por trás. E eu tô aqui trazendo agora um pouco para vocês do que é um pouco dessa ciência por trás de vários processos de coaching. Porque justamente sendo um bom coach, o que primeiro a gente faz com o nosso cliente? A gente ouve o que ele quer dizer. Depois a gente começa a ouvir na essência, ou seja, ouvir aquilo que ele está dizendo e talvez o que ele não está dizendo. Mas não porque ele está mentindo, porque talvez ele não saiba formular em palavras, não tem consciência disso, então aí já não é um sentimento, é uma emoção. Então aí a gente começa a investigar junto com o nosso cliente o que são emoções para ele, porque também veja, as emoções que eu sinto são diferentes da emoção de uma outra pessoa. Porque os estímulos externos ou internos, para mim, né, geram determinadas emoções em intensidades diferentes do que geram numa outra pessoa. Então uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é entender como funciona o sistema de emoções do meu cliente. Como que esse sistema de emoções criou ou cria sentimentos nessa pessoa, como que essa pessoa cultiva sentimentos, se ela tem consciência disso. E quais são as ferramentas que ela pode utilizar para criar melhores hábitos, para ela mudar a maneira como ela pensa e, portanto, ela mudar essa maneira como ela lida com as suas emoções e os seus próprios sentimentos. E isso, então, é o que a gente chama em coaching de você ressignificar as emoções, os sentimentos, as crenças e os valores de uma pessoa. Ressignificar é justamente isso, dar um significado novo. E por dar um significado novo, a gente também está querendo dizer transformar um sentimento. Pegar uma emoção junto com uma memória, junto com acontecimentos, e você transformar a emoção que aquilo já te causou em um sentimento positivo. E, portanto, aí você desenvolver um comportamento construtivo na sua vida, ao invés de destrutivo. Tudo bem? É isso basicamente que um processo de coach faz, mas olha só para vocês, a gente tem que entender de várias ciências, de psicologia, de oh meu Deus, travei. De psiquiatria, travei bonito agora. De neurofisiologia. Assim, a gente não precisa ser especialista, mas a gente precisa entender quais são o que as novas pesquisas, as pesquisas mais avançadas estão dizendo sobre o funcionamento do cérebro. Por quê? Porque a matéria-prima de trabalho de todo coach é o cérebro, é a mente da outra pessoa. Então você precisa entender dessas premissas para você poder agir com responsabilidade sobre aquela pessoa e eficiência. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. A Lila comentou tudo, super concordo. Minha tia comentou lá, aprendi muito. Que bom. Que bom, essa é a intenção da minha live. A intenção da minha live é justamente aqui, eu conversar um pouco com vocês e a partir também das interações que vocês têm, a gente elabora, a gente compartilha conhecimento. Sempre a minha intenção é, nossa, olha que legal esse assunto, vocês já tinham parado para pensar nisso ou não? Então, e assim, também sentindo o quanto o assunto é interessante, mais tarde eu transformo isso num vídeo, né, permanente de repente. Então assim, eu voltei de novo a gravar vídeos para o meu canal do YouTube e assim, uma das minhas escolhas de temas de vídeos tem sido justamente aquilo que aparece aqui nas nossas lives, que as pessoas comentam, que as pessoas dizem que foi mais interessante. Então eu resolvo fazer um vídeo um pouco mais aprofundado sobre isso e direcionado para esse assunto. A Rê disse lá, e pior que isso que acontece mesmo,
Kiko, vou lembrar disso na reunião da próxima segunda-feira. Ah, boa, Rê. Então, assim, ao invés de a gente reforçar a emoção de estar numa reunião e você queria, na verdade, estar na sua cama, ou queria estar na praia, ou queria estar em algum outro lugar, você reforçar o quanto já foi desagradável não estar numa reunião porque você não tinha trabalho. Isso vai te trazer uma emoção diferente naquele instante. E aí, portanto, você vai poder apreciar esse momento de uma maneira melhor. Não imaginava que coach fosse tão interessante e de total importância. É por isso que eu me apaixonei por essa atividade. Que, assim, na verdade, eu sempre já tive interesse por isso, tanto no meu autoconhecimento, mas depois também trabalhando com várias pessoas diferentes, entendendo como algumas pessoas são diferentes e pensam diferente de mim. E muitas vezes eu ficava me perguntando, mas por que eu sinto diferente, penso diferente, e a outra pessoa tem dificuldade também de me entender e eu tenho dificuldade de entendê-la? O que tem por trás? Por que é tão complexo, tão complicado? Então, assim, esse interesse genuíno por como nós somos, como nós funcionamos, também surgiu daí. Eu tenho já isso, sei lá, acho que desde sempre comigo. Então é isso. Gente, preciso encerrar aqui a live. Já tá com 1 hora. Tem gente que vai me xingar de tanto tempo de live, mas é isso. Queria agradecer então de novo a presença de vocês aqui, pessoal aqui do Instagram, muitíssimo obrigado por acompanharem aqui a live. Pessoal lá no Facebook, muito obrigado. De novo, se quiserem conversar um pouco mais sobre esse assunto, é só me chamar em inbox, a gente conversa um pouco mais, mas eu espero que essa conversa tenha sido provocativa para a gente poder refletir, talvez em determinados comportamentos que a gente pensa que as outras pessoas são responsáveis, mas às vezes a gente também é conivente por manter os nossos sentimentos dessa forma na nossa vida. Aqueles que são positivos e construtivos, que a gente reforce. Mas aqueles que são destrutivos e negativos, então que a gente exclua, que a gente abra a mão, que a gente abandone. Tá certo? Então é isso. Vou agradecendo então a todos vocês. Muitíssimo, muitíssimo obrigado aí pelos comentários. Compartilhem aí, por favor, esse vídeo se vocês acharem que foi legal para outras pessoas também. Me ajudem compartilhando também o meu canal do YouTube, que eu reativei ele. E é isso. Vou ficando por aqui e agradeço então a todos vocês. Tenham uma ótima semana e a gente se fala na próxima semana. Tá bom? Um abraço a todos, gente. Tchau.